Graça e paz, glória a Deus. Vamos continuar estudando o livro do profeta Amós, capítulo 9. Agora, a partir do versículo de número 11, textos de todos os profetas que falam sobre o Messias, a necessidade dele passar pelo sofrimento, pela morte na cruz e entrar na sua glória, ressuscitar, vencer a morte, vencer o mal, vencer o diabo, toda mentira e estar instituindo o reino de Deus entre nós. Vamos ver então agora Amós, capítulo 9, a partir do versículo 11. Naquele dia, tornarei a levantar o tabernáculo caído de Davi, e repararei as suas brechas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e o edificarei como nos dias da antiguidade. Esse texto foi citado até mesmo no livro de Atos dos Apóstolos, mencionando o retorno à verdadeira adoração, justamente após o batismo com o Espírito Santo, mencionando que a ação de Cristo, a sua morte, o seu ensino, a sua crucificação e a sua ressurreição, quando ele entra na glória e derrama o batismo com o Espírito Santo, o poder do alto, está havendo ali uma grande restauração. Está chegando justamente ao ponto anunciado pelos profetas. Tanto aqui Amós, por isso é citado esse texto, junto com Joel, que nós já falamos, Ezequiel, todos eles falam sobre esses dias, em que naquele dia tornarei a levantar o tabernáculo caído de Davi. Justamente, Jesus entra na sua glória, derrama o Espírito Santo, ele vai nos guiar em toda a verdade. Toda a verdade é exatamente a maneira como Davi adorava a Deus, com os salmos, com uma adoração em espírito e em verdade. O batismo com o Espírito Santo é viver como nos dias de Davi. É o que Davi recebeu. Ele próprio, em um dos seus salmos, diz: não retires de mim o teu Santo Espírito. Davi assumia que todas as suas composições, a sua inspiração vinha do Espírito Santo. Então este é o tabernáculo caído de Davi que precisa ser restaurado e que será restaurado. Foi restaurado a partir do derramamento do Espírito Santo. E repararei as suas brechas e tornarei a levantar as suas ruínas e o edificarei como nos dias de antiguidade. Porque a revelação do anjo que apareceu no Monte Sião, que apareceu em Jerusalém para Davi, era de que ali, naquela pedra, naquele lugar, ele edificaria o tabernáculo. Quem veio posteriormente a construir o templo foi Salomão. Mas ali Deus não habita nesse templo feito por mãos humanas. Deus habita em nós. Então, o nosso corpo, a nossa carne, como diz Joel, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Ele tem esse sentido do tabernáculo. Porque o tabernáculo, ele traz uma fragilidade exterior. A unção está dentro dele. É o poder de Deus, é toda a glória a Deus. Se não for assim, ele vai virar um lugar de idolatria. Como as grandes catedrais, os grandes edifícios, sedes das grandes denominações, onde pessoas sem a mínima condição espiritual, sem batismo com o Espírito Santo, sem dom, sem frutos, exercem uma liderança, cargos, são eleitos por vontade humana e sem nenhuma direção de Deus, sem nenhuma visão de Deus. Vai ter uma tendência para aquele lugar ser um lugar de demônios, de decisões erradas, decisões contrárias à vontade de Deus. Mas na restituição, ao levantar o tabernáculo caído de Davi, neste tabernáculo, que é frágil por fora, é uma tenda de lona, como o nosso corpo, como a nossa carne. Mas toda a unção, todo o poder, toda a bênção está dentro de nós, o Espírito Santo. É o sentido do tabernáculo caído de Davi. É o lugar da glória de Deus. É o lugar simples, é o lugar humilde, é o lugar do homem e da mulher quebrantados diante de Deus, onde Deus enche o seu corpo, o seu tabernáculo, e nos faz dar um templo de habitação de Deus, porque Deus habita num lugar feito pelas suas mãos. Nós somos feitos pelas mãos de Deus. Esse templo de pedra, catedrais, lugares de culto, são feitos por mão humana, onde homens e mulheres entram para adorar a Deus, e adorando a Deus terão um encontro com Deus, poderão ser batizados com o Espírito Santo. Se tiverem fé, se derem ouvido à palavra de Deus, desejarem obedecer a Deus, servir a Deus,
serão batizados com o Espírito Santo. Mas o espaço jamais será o lugar da presença de Deus, da habitação de Deus. Então repararei as suas brechas. É justamente Deus habitando em nós, sem dar brecha à mentira, doutrinas de homens ou de demônios ou do diabo, mas totalmente dirigidos pelo Espírito de Deus. Porque aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus, para que possuam o restante de Edom e todos os gentios que são chamados pelo meu nome, diz o Senhor que faz essas coisas. Então, realmente, Jesus Cristo, o Messias, seguiu essa palavra. Quando ele diz que agora vocês irão por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. A Edom, ao mundo. Edom significa aqueles que estão na carne, que estão no mundo, os gentios. Todos os gentios que são chamados pelo meu nome, todos que crerem. Quem crer e for batizado será salvo. Então, pela fé, poderão entrar no grupo dos judeus, dos israelitas, porque a salvação vem dos judeus. E o evangelho é essa paz entre o gentio e o judeu, todos debaixo da promessa dada a Abraão. O judeu já é o remanescente, que persevera, será salvo, e os gentios são os que crerem. Será pregado o evangelho a toda criatura, aquele que crer, for batizado, será salvo. Então, para que possuam o restante de Edom e todos os gentios. Então, justamente, é o evangelho, é o batismo com o Espírito Santo. Aqui fala da pregação aos gentios, da saída, parte de Sião. Parte começa em Jerusalém, mas o caminho é para todo mundo. Partindo de Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Essa é a mensagem do profeta, de todos os profetas a respeito de Cristo e que vem até nós nos nossos dias. Versículo 13. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará o que cega, e o que pisa as uvas ao que lança semente, e os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Esse tempo de poder, de evangelho, de paz, o amor vai se espalhar por toda a terra, vai conquistar, vai vencer. Jesus aí com essa mensagem, anunciar o evangelho a toda criatura, vai alcançar todas as nações. Veja que uma promessa de Jesus, com poucos discípulos ali em Jerusalém, mas que realmente foi crescendo, foi se estendendo. O que lavra alcança o que cega. Fala de desenvolvimento da pregação do evangelho por todo o mundo. Vão lançando a semente, vão se convertendo, vão sendo batizados com o Espírito Santo, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. Então a plenitude do poder do Espírito Santo leva a essa conquista, ao crescimento, às multidões. E os montes destilarão mosto, haverá festa, haverá banquete, haverá alegria. Depois de muito sofrimento, depois de muitas derrotas, depois de muita luta, muitos problemas, então vem a vitória final, a vitória daquele que é batizado com o Espírito Santo, e a glória de Deus encherá toda a terra como as águas cobrem o mar. A alegria do Senhor nos fortalece, a nossa força, e essa alegria vai alcançar todas as nações. E trarei do cativeiro meu povo Israel, e eles reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, e plantarão vinhas, e beberão o seu vinho, e farão pomares, e lhes comerão o fruto. Veja que no final, beber vinho, comer, habitar em boas casas, ter pomares, e lhes comerão fruto, é sinal de restauração, de vitória. Em muitos textos, falar às vezes de festa, de banquete, quando se oprimia o pobre, quando não se anunciava a salvação para toda a humanidade, o perdão, quando não havia justiça, não havia misericórdia, isso não agradava a Deus. Mas aqui no final, quando o evangelho é pregado a toda criatura e será pregado em todas as nações, então há essa profecia, há esse anúncio. Jesus tem essa palavra de Amós, ele a repete, ele sabe que essa profecia é sobre ele, é sobre o seu ministério. Quando diz que trarei do cativeiro meu povo Israel, e eles reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, e plantarão vinhas, e beberão seu vinho, e farão pomares, e eles comerão fruto. Então é uma vitória final. Essa alegria, esse vinho, é o vinho da festa que Deus promove. É do reino de Deus. Então é essa festa que nós queremos participar.
Nós queremos chegar à festa da justiça, festa do amor, festa do louvor. O próprio Novo Testamento, em vários textos, nós encontramos falando sobre as vossas festas, a festa do amor, sobre este momento de vitória, que Jesus veio dizer: eu vim trazer o verdadeiro vinho, eu vim trazer o bom vinho, eu vim trazer a boa festa, eu vim trazer a festa que é do coração de Deus para vocês, é um presente de Deus, é a vitória final, é a celebração com Deus, habitar nessas cidades, reedificar Israel, através do poder do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo, da vitória sobre todo o mal, toda mentira, vão sair em nome de Jesus, e nós teremos então a grande festa. E plantá-los-ei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. Aqui termina o livro do profeta Amós, no capítulo 9, versículo 15, é o último versículo do livro do profeta Amós. Então, termina com essa festa, plantados na sua terra, essa alegria de estar em casa, essa alegria de estar com a família, essa alegria de estar com a presença de Deus, com a paz de Deus, através do Espírito Santo que testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Então nós temos paz com Deus para sorrir, nos alegrar, fazer festa e dar toda a honra, toda a glória, todo o louvor a Deus, adorar em espírito e em verdade, com toda a paz, a certeza da presença de Deus, certeza da eternidade, a certeza da vitória, o reino de Deus entre nós. Que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus Cristo, o Messias. Amém.